Olá pessoal, vou apresentar para vocês esse tutorial sobre encontro presencial de integração e ambientação, tá? Que eu chamo de aula inaugural, que o polo tem que passar para os estudantes assim que eles iniciam no curso, tá? Normalmente a gente costuma dar essa aula inaugural para todos os estudantes matriculados na semana de ambientação, ou seja, na primeira semana de aula, tá? Depois disso, os polos ainda captam alunos, né? E essa captação, os alunos vão entrando aos poucos e é bom formando turmas para continuar dando as aulas inaugurais para novos alunos, tá bom? Até o final da captação, que é antes do início das atividades. Aqui eu vou falar de estudantes de graduação e de estudantes de pós-graduação, tá bom? De todas as IES, tá? Aí no primeiro slide a gente vai falar sobre a importância de um curso de graduação e pós-graduação em MBA. Ou seja, se o polo conseguir na captação acertar no melhor curso para aquele momento da vida do estudante, é melhor para o polo, melhor para a faculdade, porque vai ter retenção, o estudante vai ficar empolgado em estudar aquilo, né? E ele vai ter um começo, meio e fim, né? Finalizando o seu curso. Tá? E depois partindo para uma pós-graduação, com certeza. Então, é importante o que eu quero dizer é que é importante o trabalho de coach dos polos antes ou teste vocacional, né? Antes de realizar a matrícula, porque quanto mais assertivo você for e passar para o estudante, melhor vai ser a vida dele acadêmica. Nesse outro slide a gente vai falar um pouquinho da Laureate, que é uma holding que comprou várias faculdades, né? E 12 faculdades no Brasil. E qual o papel da Laureate, né, com os estudantes aqui no Brasil. Vamos lá, eu coloquei esse slide para falar um pouquinho da Laureate, né, que a rede Laureate no Brasil é composta de 12 faculdades. As principais faculdades hoje em ascensão, né, as principais faculdades, as principais bandeiras são essas daí, tá, que ofertamos os cursos de graduação e pós-graduação. Então a EMB e FMU bem conhecida em São Paulo, né, Unifax, UNP e FADERGS são as outras faculdades, Unifax mais na região da Bahia, né, do Nordeste, UNP também no Nordeste e FADERGS no Sul, tá? Então a rede Laureate é uma rede internacional composta de 80 faculdades, em 80 instituições em 25 países, tá bom? 12 delas só no Brasil. Importante mostrar para os alunos também o que é o EAD, como é que é feito o EAD, tá? O nosso EAD não é um supletivo. O nosso EAD é muito mais que isso. É uma outra forma de você acessar o material da onde você quiser, seja pelo computador, seja pelo celular. Tem pessoas que estudam pelo celular, tem pessoas que estudam com o computador, tem pessoas que precisam ir no polo estudar porque não tem um ambiente saudável. Então é importante mostrar para os estudantes a importância do EAD, tá? E quais as vantagens de fazer um curso à distância? Flexibilidade de tempo, né? Estude em qualquer lugar, autonomia da aprendizagem, professores, docentes e tutores são parceiros e é uma aprendizagem colaborativa, tá? E a nossa metodologia, tá? Nossa metodologia é ativa, ou seja, é composto de vários fatores aí para que contribuem no sucesso acadêmico do aluno. Estudo colaborativo, estudo individual, estudo mediado, estudo mobile e estudo ludopedagógico, tá? Importante passar todos os porquês desses estudos e que formam a metodologia ativa, tá? Como os alunos vão ser avaliados na graduação? Na graduação, os estudantes têm a nota 1 e a nota 2, tá? N1 e N2. Somando, compõe a nota final, tá? Aqui eu coloquei um slide de uma plataforma de um estudante que está fazendo a disciplina aqui, ó, no canto esquerdo, ecologia, tá? Então qualquer disciplina de graduação é composta de 4 unidades, ou seja, o professor divide o material em 4 aulas, tá? Aqui um exemplo de ecologia tem a unidade 1, 2, 3 e 4 e todas as notas aqui compostas têm uma nota final de atividade de 2,5. Então de 0 a 2,5 é a atividade avaliativa que o estudante tem que fazer. E a soma dessas 4 notas compõe 40% da nota final que eu coloquei ali em cima, tá? Então, a atividade 1, o estudante e a atividade 3, o estudante tem que fazer questões dissertativas. A 2 e a 4, tá? As atividades 2 e 4 são 10 questões de múltipla escolha cada, tá bom?
Aqui, importante a gente frisar também para o estudante que o quanto antes ele entregar né? Aqui tem um calendário e critérios aqui no canto esquerdo. O quanto antes ele entregar as atividades, melhor para ele também pedir revisão de notas, tá? As atividades têm um prazo final dentro do calendário, dá para ver lá o prazo final de entrega de cada atividade, tá? Esse prazo final, o quanto antes o estudante entregar as atividades, ele consegue pedir revisão. Se ele entregar muito em cima da hora ou no último dia, tá? Ele fica quase impossível dele pedir revisão de notas, porque o prazo de revisão de notas também é muito apertado, tá? Então, é importante os estudantes estudarem bem antecipadamente, entregar as atividades antecipadamente, porque o feedback vai ser antecipado e eles conseguem pedir revisão de nota caso precisem. A nota 2 é a prova presencial, que vale 10 pontos, tá? Que é 60% da média, tá? São sempre 10 questões de múltipla escolha, valendo 1 ponto cada, tá bom? O cálculo da média então fica nota 1, tá? Não tem nada a ver com a atividade 1. A nota 1 é composta das 4 atividades lá, como eu falei, vezes 0,4, que é 40% da média, mais N2, que é a prova, vezes 0,6. Vamos supor, o estudante tirou 8 de atividades, ou seja, somando as 4 atividades lá, deu a nota 8. Vezes 0,4, ele tem 3,2 de média de atividades. Mas, N2, vamos supor que ele fez a prova e tirou 5. 5 vezes 0,6 tem 3 de média de prova. Somando os dois, deu a nota final de 6,2. Então, os estudantes passaram, né? Foram aprovados, porque a nota mínima para ser aprovado é a nota 6, tá bom? Superior ou igual a 6. E a frequência mínima de 75%, ou seja, existe um critério de falta, tá? Esse critério é composto de quê? O estudante tem que entregar pelo menos 75% das atividades, ou seja, ele tem que entregar 3 atividades das 4. Se ele só entregar 2 e perder o prazo das outras 2, ele já está de DP direto, não adianta nem fazer prova por conta do critério de falta, tá? Então é importante ele entregar todas as atividades bem antecipadamente para não perder nenhum prazo de nenhuma atividade. E o estudante na graduação tem prova substitutiva. A prova substitutiva serve para 3 coisas, tá? Aqui está falando, se ele não atingiu a média igual ou superior a 6, ele tem que fazer prova substitutiva para não perder, para não ficar de DP, tá? Então, como eu falei, serve para 3 coisas a prova substitutiva. Se ele perdeu a semana de prova, né, é melhor ele fazer prova substitutiva para não ficar de DP. Se ele foi mal nas disciplinas e ficou... ia ficar de DP, então é mais uma chance dele passar. Ou se ele foi bem e quer melhorar na nota, tá? Ele pode fazer a prova substitutiva se ele quiser, para melhorar a nota também. Tem muita gente que faz isso. A prova substitutiva tem que consultar o edital de cada faculdade, da UNP, né, edital de taxas que eu falo, porque cada prova substitutiva tem um valor para ser pago, tá? Esse valor é um valor posterior que vai aparecer na plataforma, tá? Normalmente é no outro semestre que aparece esse valor para ser pago, tá? Na pós-graduação, também é nota 1 mais a nota 2 igual a nota final, tá? A diferença é que na pós-graduação, como as disciplinas são mensais, ou seja, o aluno começa no começo com uma disciplina só, né? E ele tem até a metade daquele mês para entregar N1, tá? É sempre importante passar o calendário para os estudantes, tá? O calendário lá fala que normalmente até o dia 15, até o dia 18, entre o dia 15 e o dia 18 tem que entregar a nota 1. A nota 1 é só uma atividade, que é um fórum ou questões, tá? Que vale 10 pontos, tá? E a nota 2 é a prova que ele pode fazer de casa, né? A nota 2 vale 10 questões, né? A nota 2 é de 0 a 10, às vezes são questões, às vezes são testes, às vezes é uma dissertativa, tá? E ele tem até o final do mês para entregar essa nota 2, tá? Não tem prova substitutiva. E aí o cálculo da média é igual, tá? Então ele tem 2 atividades para fazer apenas ao longo do mês e as provas ele não faz no polo. Na graduação, como eu estava falando lá atrás, as provas são feitas no polo onde ele agenda para fazer as provas.
Na pós-graduação, tem disciplinas ao longo do semestre que ele vai ter que fazer prova no polo, tá? Normalmente são disciplinas de método de tomada de decisão, né? E onde o professor já alerta que aquela disciplina, a prova dela vai ter que ser agendada para ele realizar no polo. E essas disciplinas aparecem de 6 em 6 meses, ou seja, o aluno de pós-graduação só de 6 em 6 meses vai fazer prova no polo. Aqui eu coloquei como é que entra nos portais, tá? Como eu estou falando é genérico, então como é que entra no portal da Unifax, da FMU, da EMB, da FADEGS, da UNP, tá bom? Todos os acessos são parecidos, tá? E dentro da plataforma é igual. Então quando você acessa a plataforma, tem o portal de serviço. Tem lá. O estudante consegue alterar a senha, consegue verificar os envios de documentos, o que o polo já anexou, o que falta de anexar, né? Tem as pendências acadêmicas, tem as DPs e as adaptações, se ele quiser ver. Tem o OneCampus, que é a rede Laureate Internacional, tá ligado lá, tem palestras, tem alguns cases de sucesso, né? Tem algumas coisas que acontecem na rede Laureate no mundo. Dá para o estudante abrir solicitações, tá? Chamados, né? Abrir requerimentos. Lógico que todos os requerimentos, antes do estudante abrir, é bom ele entrar em contato com o polo para abrir um requerimento de forma assertiva, tá? Às vezes o estudante abre um requerimento para falar uma coisa e acaba falando outra no requerimento e o requerimento não é atendido. Então é importante ele consultar o polo, tá? Antes de abrir um requerimento. Ele consegue aqui gerar atestado de matrícula, né, na plataforma, de forma rápida, né, esse atestado. Ele consegue consultar o histórico escolar, as notas, né, consegue acessar o EAD Blackboard, que é onde ele é o ambiente de estudo, que eu já vou falar. Consegue pegar também segunda via de boleto, né? Esse segunda via de boleto, na verdade, o boleto não chega na casa da pessoa, ele não vai por e-mail, ele não vai de forma automática, né? Ele não vai por e-mail, ele não chega pelos correios, tá? Aqui em segunda via de boleto, que o estudante consegue gerar o boleto se ele está atrasado, né? Com juros e multa. Ele consegue enviar para o e-mail dele, se ele quiser, tá? E consegue também ter um pagamento online, que o pagamento online não está nessas bolinhas, estava mais para baixo, mas ele consegue pagar com cartão de crédito também, tá? Consegue emitir o comprovante de imposto de renda, né? Consegue acesso à biblioteca, mas eu oriento os estudantes a entrarem pelas bibliotecas online dentro do Blackboard, que é o símbolozinho ali de bebê, tá? Agendamento de prova, entre outros serviços ali, tá? Para ele abrir um requerimento, se ele clicar em solicitações, para solicitar um novo requerimento, clique aqui. Então tem esse botãozinho azul, tá? Onde a hora que ele clicar, ele escolhe o setor que ele quer abrir o requerimento, ele escolhe, ele explica o que ele quer, tá? E cria o requerimento. Assim que cria o requerimento, ele vai para essa aba aqui de baixo. Quando finaliza o requerimento, gera um protocolo e esse requerimento fica aberto aqui embaixo, ó. Tem o número do requerimento, a data que ele solicitou, a situação e a hora, tá bom? É bom o polo participar desses requerimentos e acompanhar, tá? Quanto mais o polo acompanhar esses requerimentos, ele consegue também depois indicar a melhor forma de escrever e ser assertivo, tá? Aqui tem um exemplo, ó. Ele consegue solicitar cancelamento, trancamento, ele consegue solicitar no financeiro se o boleto está com valor divergente, etc. E o que é o seu ambiente virtual de aprendizagem? O AVA, que é o Blackboard, tá? Essa bolinha aqui, ó, que eu destaquei, que a gente destacou, o EAD Blackboard. Aqui que ele estuda, tá? Aqui também, ó, vale a pena falar para os estudantes nesse slide que dá para adicionar esse botão amarelo que está em cima, dá para adicionar os botões como favoritos, tá? Eu sempre adiciono para os estudantes o Blackboard, segunda via de boleto, pagamento online e o envio de documentos. Eu deixo tudo para cima, que ele fica amarelinho, fica destacado, e aí fica mais fácil para os estudantes não ficar procurando aqui esses botões, que esses botões são os mais que os estudantes mais vão usar durante, né, os meses, tá? Então é o Blackboard, esse que eu destaquei, tem o envio de documentos, o segunda via de boleto e o pagamento online. Acessando o Blackboard tem as disciplinas, tá? É bom os estudantes lá em cima, tem lá, olá Caco, estudante. Ali é bom o estudante colocar uma foto dele, tá?
uma foto importante ali, ter a foto dos estudantes, porque o professor, né, fica mais familiarizado, né, com o estudante, etc. Tem as disciplinas, né, tá? Que o estudante tem que integrar, que ele tem que estudar, desculpa. E essas disciplinas é composta ali de... tem ali um menuzinho que fala que é inativa, 1 dia de acesso, 3 dias que ele não acessa e 7 dias, tá? Então, quando está verde, quer dizer que ele acessou faz 1 dia. Quando está amarelo e vermelho ali, meio rosa, ele está alguns dias sem acessar. É importante, o Polo tem uma ferramenta no Siga que mostra para ele quanto tempo que ele não acessa as disciplinas. Então é importante o Polo sempre ter um departamento de pós-venda bem ativo, né? Esse departamento ele tem que acionar o estudante a cada momento, tá? Ele tem que acompanhar todos os estudantes do Polo para saber se ele não está deixando uma disciplina para depois, né? Vamos supor que o estudante tem essa disciplina de desenvolvimento humano e uma dessas aí são disciplinas que ele não gostou do nome, por exemplo, economia, tá? E ele começa a estudar desenvolvimento humano e esquece de economia, deixa para estudar economia posterior, tá? Eu sempre falo que é um erro, porque os estudantes acabam perdendo o prazo de entrega das atividades da outra disciplina. Por quê? O prazo de entrega das atividades, o calendário é igual para todas as disciplinas. Então aqui nesse caso ele tem 4 disciplinas. A atividade 1, o prazo é igual para todas as disciplinas. A 2 é igual para todas as disciplinas. A 3 e a 4 a mesma coisa. Então quando o estudante for estudar, ele tem que entregar as disciplinas dentro do prazo, tá? Então, se ele entrou em gestão de marketing aqui nesse primeiro exemplo, da primeira disciplina, e fez a atividade 1, a hora que ele concluir a atividade 1, qual que é a forma correta? Ele fazer a atividade 1 de desenvolvimento humano, depois a atividade 1 de sistema financeiro, depois a atividade 1 de reportagem e edição jornalística, tá? Depois que ele finalizar a atividade 1 de todas as disciplinas, ele parte para 2, né? E faz de todas as disciplinas, e 3 e 4, tá bom? Então é importante eles fazerem aí todas as disciplinas ao mesmo tempo, tá? É a melhor forma de eles praticarem. Voltando aí na parte das atividades, então, ali a unidade 1, se o estudante clicar lá em conteúdo da unidade, vai ter o e-book da unidade, né? Vai ter o vídeo ou a webconferência do professor e vai ter a atividade avaliativa para ele fazer, tá? Então, voltando à unidade 1, aqui por exemplo nesse caso de ecologia, a hora que ele finalizar o estudo, fizer a atividade, ele tem que fazer a atividade 1 das outras disciplinas da plataforma, tá? Para ele não perder o prazo de entrega das outras disciplinas, tá? Então oriente o estudante a fazer a aula 1 de todas as disciplinas, depois a unidade 2 de todas, a unidade 3 e a unidade 4, tá? Vou destacar aqui para vocês uma forma que eu aprendi, porque eu já fiz alguns cursos de graduação e de pós-graduação, uma forma bem assertiva para os estudantes em 2 horas estudar uma disciplina e entregar uma atividade, tá? Como é que eu faço? Eu entro na aula 1, tá? E imprimo a apostila. Eu costumo imprimir a apostila e ter o papel na minha frente. Ao mesmo tempo, eu entro na atividade avaliativa e copio a pergunta, eu tiro uma foto da pergunta com o meu celular, tá? E leio a pergunta, tá? E volto na unidade e aperto play no vídeo ou na webconferência do professor, tá? No vídeo na webconferência, conforme você vê o vídeo ou a webconferência, está destacando ali os pontos mais importantes da apostila, né? Esses pontos importantes você vai anotar, vai destacar ali os pontos mais importantes. No final dos pontos mais importantes, você vai perceber que ali tem a quantidade de respostas que você consegue ali pensar, né, do conteúdo para responder a atividade, tá? Então a atividade está interligada, lógico, ao conteúdo que o professor está passando. Então, se o estudante entrar ao mesmo tempo na atividade, ele em 1 hora faz o resumo dos pontos mais importantes da apostila, vendo o vídeo e já consegue fazer um rascunho da resposta, tá? E aí eu brinco que mais 1 hora ele consegue passar a resposta limpa e entregar a atividade 1, tá? Então, 1 hora para ele fazer o resumo, depois mais 1 hora no máximo para ele responder isso. Isso é um tempo assim, não é um tempo determinado, tá? Ele pode entrar e sair da atividade quanto tempo que ele quiser, ele pode demorar quanto tempo ele quiser, tá? É uma forma ilustrativa de informar o aluno como ele tem que fazer isso, tá?
Por quê? Tem muito aluno calouro que entra na apostila, estuda a apostila 1, 2 semanas, né, da aula 1, e depois vai entrar no vídeo em outro momento, e normalmente ele não está com a apostila na mão, e depois ele vai entrar na atividade avaliativa, né, e pode ficar com preguiça de voltar no todo o material e acaba respondendo a dissertativa de forma aleatória, tá? Essa atividade avaliativa tem que ser entregue o quanto antes, né? Para quê? Para ele consiga, o professor dê a nota para ele, né? A correção não é automática, né? E depois em revisão de notas ele consegue pedir a revisão dessas notas também, tá? Então, essa atividade avaliativa, quanto antes o aluno, a dica é, quanto antes o aluno entregar, fica melhor. Então, só para vocês entenderem, quando eu fiz as faculdades, né, de graduação e de pós-graduação, o que eu fazia, tá? Eu escolhia a terça-feira como para estudar a disciplina 1 e quinta-feira para estudar a disciplina 2, quando eu tinha duas disciplinas, né, nesse exemplo aí. Então, terça eu estudava aula 1, na quinta e entregava atividade, e quinta eu estudava aula 1, entregava atividade do outro professor, tá? Então, minha meta semanal é de domingo a domingo fazer as atividades 1, tá? Então, vamos supor, primeira semana eu estudava aula 1, na outra semana já estava na aula 2 de todos os professores, na outra semana aula 3 e na quarta semana estava na aula 4. Ou seja, em um mês eu fiz todas as atividades, tá? Estudei todas as atividades. Então, fazendo isso, dá para estudar 2 horas por semana cada disciplina, né? E depois vai sobrar um bom tempo aí, pelo menos um espaço de 15 dias, para os estudantes voltarem e rever todo o material para estudar para a prova, tá? Então, é um jeito simples de fazer, é um jeito prático e é um jeito que o aluno vai ter uma cobrança mais diária. O polo pode chamar os alunos para fazer encontros, de realizar atividade, né? Chamar os estudantes para fazerem isso, tá? E então o polo pode fazer um encontro para fazer a atividade 1, um encontro para fazer a atividade 2, a 3 e a 4, tá? Porque ele vai chamar todos os alunos, lógico, não são todos que vão, tem alunos que já fizeram as atividades, mas é bom o polo marcar presença na vida dos estudantes, né? Chamando pelo WhatsApp, mandando ali um recado ilustrativo, falando, olha, vai ter um encontro da sua turma, vem aqui fazer a atividade, todo mundo junto, né? Pode ser feito isso também, tá? Finalizando, os estudantes vendo que durante as semanas ele fazendo as atividades, ele vai ter uma forma bem tranquila de entregar as atividades e ficar dentro do prazo, tá? Dentro do calendário. As minhas avaliações, aí eu coloquei um slide, conforme o estudante entrega a atividade, tá? Ele clica aqui em minhas notas aqui, né? E entra nessa página de minhas avaliações, tá? Então, a atividade 1, composta de valor de 2,5 pontos, né, na graduação, a 2, a 3 aí nesse caso o aluno não entregou, e a atividade 4, tá? Atividade 2 e 4, como eu falei para vocês, 10 questão de múltipla escolha. A 3 ele perdeu o prazo, por isso que não aparece aí, tá bom? E aí ele compôs lá a nota 1 de 6,25, a soma das notas, e a nota 2 é a prova, ele tirou 8. Fazendo a conta, ele ficou com 7,2 de média, o estudante passou nesse caso, mesmo não entregando uma atividade. Como tem que responder as atividades? As atividades têm que ser respondidas ali, as dissertativas, que é a 1 e a 3, chamando o professor pelo nome completo, dando parágrafo e explicando todo ali o material de forma bem assertiva e resumida, tá? Os professores não gostam de ler grandes textos, tá bom? Voltando aqui, onde que eu vejo o nome completo do professor, tá? Então vou voltar aqui os slides. Em conheça sua disciplina. A hora que você clica aqui, conheça a disciplina, no primeiro botão do lado esquerdo, você consegue ver o nome completo. Às vezes tem um vídeo do professor falando do currículo dele, etc. O Fale com o Professor é o lugar onde ele vai postar as dúvidas, se ele tiver dúvidas pedagógicas, tá? Calendário acadêmico ali é o calendário que ele tem que ver de entregas de atividades. Esse calendário é igual para todas as disciplinas. Voltando, tá bom? Bibliotecas virtuais, revisão de notas e minhas notas, que conforme ele entrega, ele consegue ver as notas dele ali. Esse slide é importante que pelo simples fato que alguns estudantes e alguns polos não sabem. Tá? Quando o aluno envia uma atividade, se você clicar aqui 2 vezes em cima de atividade 1,
ele consegue ver exatamente essa resposta que ele enviou, tá? E o horário da resposta, o dia que ele enviou. Nos testes, que é a atividade 2, se você clicar 2 vezes, abre os testes e o feedback do que ele acertou e do que ele errou, tá bom? Então, aqui tem uma dica. Clicando 2 vezes em cima desse botão, ele consegue ver o que ele enviou e o feedback do professor também, tá? Normalmente tem um feedback do lado do professor, do lado das respostas, na atividade 1 e 3. Bom, mais dentro da plataforma, né, voltando em minha área lá, voltando nas disciplinas, tem alguns cursos extracurriculares, né, alguns programas. Então tem o EAD Sem Dúvidas, são cursos que não valem nota, né, mas gera certificado, né, para as disciplinas. É importante o estudante fazer esses cursinhos, são cursinhos rápidos, tá? Proficiência, né, como ele ter mais eficiência fazendo qualquer disciplina, leitura ativa, gestão de tempo, gestão de estudo, como que faz para se preparar para as avaliações e como é que eu sou universitário e agora, tá? Tem as comunidades dos cursos também, né? Tem alguns outros cursos aqui em cima, ó, técnicas de apresentação, comunicação eficaz, que também é como se portar melhor, né, no ambiente de trabalho. Técnica de apresentação é como você ir bem numa reunião. É bem legal esses cursos aí. É um programa de apoio aos estudantes em empregabilidade e carreira, né? Tem disciplinas do OneCampus. Que essas disciplinas são? Essas disciplinas são também não é obrigatório, tá? Vai estar na plataforma do aluno, tá? Em algum momento para fazer. Os alunos podem fazer as disciplinas durante o curso. Ele pode fazer, fica disponível também às vezes nas férias, né? Para os estudantes fazerem, tá? Então, o OneCampus, empregos do futuro, fala um pouquinho de design thinking, marketing, inteligência artificial, ciência de dados. Essa outra disciplina, desafios do mercado de trabalho, é como ser melhor em comunicador, empreendedor, solucionador de problemas, e membros de equipe, né? Como atuar melhor aí. É bem legal essas disciplinas aí, tá? Dentro das disciplinas, das atividades, por exemplo, aqui eu abri a unidade 1, tá? Tem lá, o primeiro passo tem o Inspire-se. Então, nesta etapa temos um vídeo, né, com a abordagem de conceitos práticos, problematizados, aplicados em diferentes contextos. Então, normalmente tem uma entrevista com alguma pessoa, né? Então, esse vídeo ele vai conseguir aí entender um pouco da disciplina, tá? E os cases dela. O Explore é o material base da unidade, ou seja, é a sua apostila, você pode imprimir também, tá? O Pratique e Compartilhe é um fórum colaborativo, não vale nota, mas é importante ali você colaborar, porque você vê o que os seus colegas de curso estão ali achando daquele case que o professor colocou, né? O ponto de vista deles. Saiba mais também, um material de apoio, tá? São materiais complementares que o professor põe. E aí tem a atividade avaliativa, que vale até 2,5 pontos que o estudante tem que fazer, tá? Na pós-graduação, ele só tem uma disciplina por mês, tá? Então ali no caso tem a disciplina de outubro, de setembro, onde o que eu falei lá atrás, que ele só entrega uma atividade, né? Até o meio do mês, e depois do meio do mês até o final do mês é a prova dele que ele pode entregar de casa, às vezes é um trabalho, né? Ele não faz prova no polo, tá? Só faz prova no polo de 6 em 6 meses, que é essa disciplina que está em negrito aqui, ó, métodos de tomada de decisão. Então ele entrega uma atividade em casa até o meio do mês, e até o final do mês ele tem que fazer a prova, e aí tem que fazer a prova no polo, tá? Onde ele agenda e faz a prova no polo. O ambiente da pós-graduação é um pouquinho diferente, onde ele tem lá o material referencial, que é a apostila, e a entrega N1, que é o conteúdo da unidade, junto com a entrega que ele tem que entregar, tá? Basicamente igual o resto, tá? E tem a entrega N2, que está ali em cima, que é a prova que ele tem que fazer, ele pode fazer de casa. As disciplinas de graduação e pós-graduação são disciplinas ativas, práticas e indispensáveis à conclusão do curso. Então, ele é composta de atividades complementares, estágio curricular supervisionado e projeto integrado. Então, na graduação e tecnológico, alguns cursos têm atividades complementares, né? Praticamente todos. Estágio curricular e supervisionado, alguns cursos de bacharelado que tem, e projeto integrado, os outros cursos tecnológicos é composto de projeto integrado, tá? No caso de projeto integrado aqui, ele é uma disciplina que não tem prova
física no polo, ou seja, o aluno não vai fazer prova de 3 em 3 meses. O projeto integrado é um trabalho que o aluno faz e entrega na plataforma, tá? Na pós-graduação, tem a disciplina de método de tomada de decisão, que é a disciplina que eu falei para vocês que tem que fazer a N2 no polo. Tem o projeto aplicado, liberado após aprovação em 4 disciplinas, e cursar disciplinas optativas, uma em cada semestre. Então ele tem disciplinas optativas onde ele pode escolher o conteúdo dessa disciplina, ou se ele não escolher nenhum conteúdo, entra a disciplina padrão mesmo. Aqui vocês têm que montar aqui esse slide com o horário de atendimento de vocês, o horário de atendimento de segunda a sábado, né, da tutoria, o contato do telefone do polo, o e-mail do polo e os canais de atendimento, tá? É importante aí o polo ter uma pessoa dedicada para pós-venda, além do tutor, tá? Essa função é uma função administrativa, ou seja, o aluno, essa função, esse funcionário, ele vai chamar os alunos para a aula inaugural, ele vai ajudar o tutor dando feedback de como é que está o retorno dos estudantes. Quando o aluno tem alguma dúvida ali operacional, de onde clicar na plataforma, onde ver a nota, né, que eu expliquei aí, onde abrir o requerimento. Então alguém tem que ser responsável no polo por esse pós-venda, por esse acompanhamento, tá? Então esse pós-venda tem que ter um telefone celular de WhatsApp, que é esse contato que o polo tem que fazer, que tem que colocar aí, tá? Então essa pessoa do pós-venda, ele tem que cuidar dos alunos até o final do curso, dar todas as orientações, tá bom? Tem que ter todo o polo tem um e-mail da Laureate, tá? Então quando o polo é ativado, ele tem um e-mail da Laureate, todo o polo tem que usar esse e-mail, tem que ficar de olho nesse e-mail, tem que divulgar para os estudantes este e-mail, tá? Centralizar tudo aí, tá? Tem polos que são compartilhados, né? Acaba passando para os estudantes outro e-mail e aí fica descentralizado, tá? Importante centralizar um telefone de contato só de WhatsApp e um e-mail só, que é o da Laureate, tá bom? Aí tem outros canais de atendimento, tá? Atendimento geral ao estudante, tem o 0800, tem o e-mail Fale Conosco Estudante. Todo estudante tem que entrar primeiro em contato com o polo antes de abrir um chamado no atendimento no 0800 ou mandar e-mail para Fale Conosco Estudante. Por quê? Às vezes num áudio de 10 segundos no WhatsApp a gente consegue orientar melhor o estudante do que ele ficar perdendo tempo e ligando para a central ou mandando um e-mail para o Fale Conosco Estudante, abrindo um requerimento ou perguntando uma pergunta meia genérica, tá? Então oriente os estudantes a entrar em primeiro contato com o polo antes de entrar em contato com a faculdade, tá bom? Obrigado, estamos à disposição. O importante é vocês darem 100% dessa aula inaugural para todos os estudantes, porque todos os estudantes orientados fica melhor durante o curso, tá? Tem estudantes que não querem vir no polo, porque não tem tempo, mas pega no pé desses estudantes, que esses estudantes que depois futuramente acaba ficando de DP por falta de orientação, acaba fazendo alguma coisa errada e fica desmotivado, entregando uma atividade erroneamente, né? Então, tente pegar no pé dos estudantes, nem que tem que fazer um atendimento individual, passar esse slide rapidinho para os estudantes saberem como é que é o começo, meio